Olá, muito boa noite pessoal, Vildo Barbosa aqui, mais um vídeo aí pro canal Os Insights. E nós vamos falar aí de um assunto aí que envolve todas as pessoas, né? Vou falar sobre a atitude certa em relação aos contrários, né? Qual seria a atitude correta em relação aos contrários? Bom, por quê? Seria muito bom, pessoal, seria muito bom se a gente vivesse numa terra, né? Eu não sei se seria bom não, mas eu penso que seria, né, que tivessem apenas pessoas de qualidade, pessoas decentes. Mas infelizmente, né, ou felizmente eu não sei, né, porque não sei como seria. Mas eu acredito que seja infelizmente. Nós convivemos aí com pessoas ruins, né? O mundo é constituído de pessoas boas e ruins. Então, isso é uma coisa que é um fato e não tem como a gente fugir disso. Mas já que nós somos obrigados a aturar determinadas pessoas, já que nós somos obrigados a aturar pessoas que não agregam, que não te ajudam, que não somem nada, e nós somos obrigados. Talvez você diga assim, ah não, mas eu moro lá na minha casa e eu não tenho contato, eu não sou obrigado a suportar ninguém. Mas você vive no mundo, né? No planeta Terra. A Terra é só um. Então, por exemplo, você está aqui, mas assim, aqui nessa mesma cidade tem gente fazendo uma coisa ruim por aí, né? E você está convivendo aqui na mesma cidade, então, embora você esteja talvez aí num casulo aí, mas o fato é que você convive com pessoas boas e ruins, isso aí não tem como fugir, né? Enquanto você está respirando, é um fato assim inegável. E todos nós, né? Eu, você, todos nós temos aí coisas a fazer, nós temos objetivos, nós temos tarefas a serem feitas. E quando se trata dos contrários, né, esses contrários são justamente pessoas que aparecem no nosso caminho para tentar te parar, né? Eles querem te parar, eles não querem que você cresça, não querem que você se desenvolva, não querem nada disso. O objetivo deles é te parar, porque são contrários, né? E se a gente for aqui filosofar um pouco, por que são contrários, né? Tem várias explicações para isso aí, mas uma das principais é o jogo de interesse, né? Um dos principais fatores, né, que a gente pode colocar aí com explicação, mas tem várias outras coisas que eu poderia falar, mas eu vou falar só isso, né? É o jogo de interesse, né? Se, por exemplo, as pessoas têm seus interesses, né? Então, por exemplo, se o seu crescimento, se o seu objetivo, o teu trabalho, ele for de alguma forma machucar o umbigo do teu adversário, então esse vai ser um contrário seu, porque ele tem um interesse em A e você tem um interesse em B. Se você chegar no interesse B, isso vai fazer com que seja muito difícil ele chegar no A, né? Então, por exemplo, você chegando no B é um trabalhar contra para ele, então ele vai te ver como inimigo, né? Por exemplo, vamos colocar um exemplo aí. No Brasil a gente tem uma certa polarização, a gente tem aí o pessoal que gosta do Bolsonaro, o pessoal que gosta do Lula, né? E às vezes a pessoa ela nem pensa, né? Se acontecer, por exemplo, sei lá, caiu uma árvore lá no alto do morro, a culpa é do Bolsonaro, não importa. Para o pessoal que não gosta do Bolsonaro, não importa se ele fez, se ele não fez, mas é automático, né? Então, tipo assim, porque na mente dela ele já é um inimigo, então vai ser culpa dele, entendeu? Se é ou não, a gente vai ver depois, mas culpa dele, né?
E o contrário também é verdade. O pessoal que não gosta do Lula, né? Muitas vezes ele fala muito besteira, né? O Lula. Mas às vezes a pessoa não precisa nem averiguar, ver se ele falou aquilo mesmo, porque a pessoa já vai logo, né? Falar do cara. Por quê? Porque ela não gosta dele. Né? Ela vai partir daquele sentimento que ela não gosta dele. Então, ela vai ser praticamente uma inimiga dele. Né? Então, isso acontece. Né? Isso acontece muito. Né? No entanto, isso não anula o fato de que você e eu, nós temos coisas a fazer. Nós temos objetivos a serem cumpridos. Nós temos um trabalho a fazer. E esse trabalho não pode ser atrapalhado por pessoas que são contrárias. Mas qual seria o segredo, né? Qual seria o segredo aí para fazer uma coisa em meio, por exemplo, a uma água contrária, a um rio contrário? Analisando essa situação aí, não tem muito o que analisar, mas é uma coisa bem simples até. Você tem que continuar fazendo, né? Você está num trabalho importante, que é o trabalho que está dentro de você, você tem aquilo ali para fazer aquele trabalho, e vai ter outras pessoas que não vão querer que você termine aquilo ali, entendeu? Porque não é do interesse delas, né? Por alguma razão. Mas o que você tem que fazer? Será que você tem que parar? Você tem que parar, deixar de fazer porque o sujeito lá, o umbigo dele lá tá doendo? Não. É aí que tá. Você tem que continuar fazendo, não importa. Muita gente vai vir contra, muita gente vai tentar jogar areia, mas o grande segredo é continuar fazendo, vai fazendo até terminar, entendeu? Seja algo indo a favor, seja contra. Porque o grande erro é não fazer aquilo que você tem que fazer, né? Por causa, principalmente como diz em Minas Gerais, de prosa ruim. Vou dar um exemplo aqui para exemplificar. Por exemplo, eu falo isso porque eu já cometi muito esse erro, né? Uma vez eu comecei a treinar boxe na academia. É muito bom o boxe. E comecei lá, estava alegre lá no boxe e tal, e dando pancada lá em todo mundo. Mas aí apareceu um cidadão, né? Não sei se por causa de competição, não sei o que foi, né? Apareceu não, na verdade ele já era de lá, ele já é antigo lá no boxe, esse garoto, né? Só que eu percebi que esse garoto começou a ficar incomodado comigo, né? Ele começou a ficar muito incomodado, começou a causar ali umas coisas ruins ali no ambiente, né? E eu comecei a me sentir mal com aquilo ali, sabe? A presença do cara já era uma coisa ruim. Aí uma vez eu fui lutar com ele, né? Ele lutava muito boxe, ele já tinha anos de boxe, né? Eu começando agora. Ele aproveitou, né? Eu tomei umas 3 dele lá que falei, pô, chega pra mim, tá bom, isso aqui, né? Mas eu percebi a malícia, né? Ele, como tinha uma técnica maior, né? E eu estava ali iniciante, e como ele já não tinha, ele tinha essa antipatia pela minha pessoa, então tomei alguns lá, né? Mas não tem problema não. Mas o que eu fiz? Eu deveria ter continuado no boxe, né? Eu deveria ter continuado, mas eu saí da academia, eu saí do boxe por causa desse sujeito, né? Porque nós não combinamos lá e acabei saindo e nunca mais eu fiz boxe, né? Pra você ver, eu cometi um erro. Eu estou falando isso para que você não cometa também, né? Eu deixei de fazer uma coisa que eu gostava, uma coisa que era legal, uma coisa boa, saí por causa desse rapaz. Mas é um erro muito grande, né? Você deixar de fazer uma coisa que você precisa fazer por causa de outras pessoas, porque na verdade elas foram levantadas justamente para aquilo ali, para te parar, para não deixar você concluir. Os contrários, o objetivo deles é te parar de qualquer jeito, né? Porque de alguma forma
como eu disse, né, anteriormente, né, quando você quer chegar em A, se você chegar em A, isso vai atrapalhar ele chegar em B. Então, você está sendo impedimento para ele, de alguma forma, né? Então, assim, são forças contrárias, né? Forças contrárias. Mas aquele negócio, você não pode desistir, né? Se você começar a fazer uma coisa aí que você precisa fazer, principalmente, e vier contrário, vai aparecer contrário, gente contrária vai aparecer, né? Porque o que não falta nesse mundo é gente, né? Você tem que continuar fazendo. Se vamos lá, você foi lá e fez uma casa, eles foram lá e derrubaram. Você volta lá e faz 2 casas. Essa é a atitude certa, né? Você foi lá, cavou um buraco, eles foram lá e taparam os buracos. Você vai lá e faz mais 2 buracos, tá tranquilo. E assim vai. Se eles forem lá e tamparam os 2, você vai lá e faz 4. Fechou? Então, assim, essa é a atitude certa, né, que você tem que tomar em relação aos contrários. Continue fazendo o trabalho e não pare. Só pare depois que terminar, né? Aí terminou, fechou, né? O importante é terminar de fazer aquilo que você precisava fazer, precisa fazer, né? E é isso. Peço aí que deixe um like e um comentário aí. E boa noite.